Olá pessoas, professor Thiago aqui para mais uma aula sobre PHP. Bom, na nossa última aula praticamente não foi sobre PHP, né? A gente só trabalhou a parte do front-end com Bootstrap. E, bom, a gente está com um problemão ainda no nosso sistema, né? Que é a parte da segurança, porque como você já sabe, então meu sistema aqui está navegável, já está bonitinho, só que o que acontece? Se eu vier aqui fechar o meu navegador, né? Então o navegador está fechado, sim, tem nada aqui. Eu abri ele, significaria que a minha sessão havia terminado, né? Só que se eu for acessar meu sistema, eu ainda não tenho implementado a parte da navegação. Então, olha só. Como eu havia fechado o navegador, ele desfez, né, a sessão, por isso que está dando erro aqui no usuário logado. E, teoricamente, como desfez a sessão, eu não deveria estar vendo essa página, né? Eu deveria estar vendo a página de login. Então, vou fazer o seguinte, a gente vai implementar hoje, né, toda aquela parte do login, só que agora voltado para o esquema de rotas. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui que a gente tem aqui, nosso projeto anterior, que eu vou fechar, você já sabe qual que é a minha política. Eu vou aproveitar aqui. Meu Deus, que tantas coisas. Cadê? Não, que aulas mais querem? Aulas PHP. Cgen com Bootstrap. Então, deixa eu copiar aqui. 20. Cgen rotas protegidas. Ok, vamos abrir lá no nosso VS Code. Bom, antes de abrir no VS Code, vamos dar uma olhada como que está o nosso esquema aqui, né? A organização do nosso projeto. Tudo dividido, tudo certinho, nosso autoload, né? Então aqui na view eu tenho um arquivo de login, um autenticador, que, né, a gente vai sumir com ele daqui agora. E a gente tem os nossos módulos aqui, né? Bom, beleza. Vamos abrir lá na view, ver que a gente vai, como que a gente vai começar a organizar as nossas coisas. Antes de ir para a parte, né, de implementar um controller, o login e tudo mais, vamos tentar fazer o seguinte. Vamos implementar como que vai funcionar a nossa proteção das rotas. Vamos olhar aqui nosso arquivo de rota para a gente bater um papo sobre ele. Vamos, isso, agora sim. Bom, tá aqui nosso arquivo de rotas, tudo certinho, né? Então, a tela inicial, teoricamente, ele está me jogando aqui para home. Eu já implementei algumas coisinhas do logar e do sair, mas não mexi mais com isso. O que você está ranhetando aqui? Será que você não está lendo todo o arquivo? Ué, que estranho. Controller produto. Cadê meu controller de produto? Está aqui. Ah, tá. Ele está lendo tudo. Provavelmente minha máquina virtual está atualizando, então ela está meio lentinha agora. Mas aparentemente está tudo certo aqui. Então é o seguinte. Todas essas rotas aqui, né, barra produto, barra cadastrar, elas são todas protegidas, né? Só que eventualmente eu tenho rotas que não vão ser protegidas. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que vir aqui em cada uma das rotas e fazer aquele if. Como assim aquele if? If e set. Cadê? Session. Como que a gente havia definido? Eu nem me lembro como que a gente havia definido. Deixa eu ver aqui no autenticador que a gente tem, né? Usuário logado. Então a gente teria que verificar se existe essa seção usuário logado. E aí, então, ele ia executar isso daqui, senão ele ia redirecionar para outra rota. Bom, qual que é o problema disso, né? O problema disso
é repetir o código toda hora no mesmo lugar, né? E se eu tiver que mudar o nome dessa variável de seção, por qualquer motivo que seja, eu vou ter que passar em todos os arquivos mexendo. Uma solução é a gente mexer um pouco na arquitetura do nosso sistema para deixar as coisas mais encapsuladas e um pouquinho mais inteligentes. Talvez a gente pudesse ter uma solução do tipo assim, ó. Antes de mais nada, né, antes de chamar a rota, a gente poderia chamar aqui dentro um método chamado isProtected. E esse método já faria a verificação se existe a seção ou não. A questão é, onde que a gente vai implementar esse método? Uma das alternativas é a gente implementar uma classe de controller genérica e essa classe conter métodos que são comuns a todas as outras classes. No caso, a gente só vai ter um método em comum para as outras classes, que vai ser o isProtected. Então, como que eu vou implementar? Eu vou vir aqui na controller, eu vou criar um novo arquivo, e eu vou chamar ele de controller.php. Então, deixa eu instanciar aqui, criei a minha classe, e qual que vai ser a minha ideia? Class controller vai ter um método, então public, opa, oh meu Deus, public isProtected, não vai receber nenhum parâmetro, e aí a gente vai fazer a verificação aqui dentro. Esqueci do function. Se dar uma gravada de C# e ir para cá direto, né? O que eu vou fazer nessa verificação? Aquele if que a gente estava conversando. Então, if e set. Então, se existir a variável usuário logado, tá belezinha, né? Mas, se ela não existir, eu vou redirecionar esse usuário para uma rota. Vou colocar direitinho aqui, location, dois pontos, barra login. Oh, meu Deus. Nessa rota barra login, eu vou mostrar o formulário de login para o usuário. Bom, mas antes da gente avançar, deixa eu corrigir esse erro aqui que ele está chiando bastante, né? O isProtected. Vou deixar comentado. O que a gente tem que entender dessa classe? Desculpa. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quem que é controller dentro do meu sistema, da minha aplicação? Não sei. Ela não tem um papel específico. Estou falando justamente dessa classe, né? Ela controla produto? Não. Ela controla marca? Não. Ela controla categoria? Não. Controla login? Também não. Então o que ela faz? Não sei. Mas ela tem uma função, né? Eu tenho um método implementado nela. Então, quando uma classe ela não tem um papel de ator específico dentro do sistema, eu posso dizer que essa classe é abstrata. E esse é um conceito interessante porque a classe abstrata ela não pode ter instâncias. Então, a grande ideia de você usar uma classe abstrata é ela abrigar um conjunto de métodos que vão fazer várias coisas quebra-galhos, né, por assim dizer, e que eles vão ser herdados por outra classe, que aí dentro de uma classe como, por exemplo, a produto controller, eu vou ter um papel muito específico. Então, por uma questão, né, de orientação a objetos, de padrão de projeto, eu vou definir que essa classe vai ser abstrata. Isso vai significar que nunca vai existir uma instância da minha classe controller. Quando eu precisar fazer o controle de uma rota, de alguma coisa, eu sempre vou ter que utilizar um controller que está vinculado a uma entidade específica, porque só essa entidade específica que consegue tratar as rotas daquele assunto, né? Então, no controller de produto, eu tenho ver, cadastrar, atualizar, e tudo que a gente já estudou. Então, sempre que eu precisar acessar um controller, vai ter que ser um controller específico de uma entidade. Nunca alguma coisa genérica, como a classe controller apenas. Então, está definida aqui como classe abstrata. Uma outra coisa. Eu disse que esses métodos vão ser herdados, então eu preciso estabelecer a relação de herança, como a gente já estudou anteriormente, né? Então, eu vou chegar aqui na minha classe controller e eu vou colocar extends
controller. Muito bem. Isso significa o quê? Que todos os métodos que estão aqui definidos na controller como public ou como protected vão aparecer aqui na minha classe filha. Outro conceito que a gente pode alterar é o seguinte: já que essa classe controller ela é abstrata, ela nunca vai ter instâncias, eu posso até proteger os métodos de modo que eles só fiquem acessíveis aos filhos da classe. Então, ao invés de usar um modificador public, eu vou usar o modificador protected, modificador de acesso. Outro ponto importante, outro ponto chave que a gente pode utilizar. Esses métodos também podem ser estáticos, porque eu sempre vou estar falando da mesma seção de usuário, eu sempre vou redirecionar para a mesma rota, eu não vou usar a palavra-chave this aqui dentro, até porque essa classe é abstrata, ela nunca vai ter instância. Então, eu posso colocar protected static function is protected. Então aqui eu consegui usar vários conceitos de orientação objeto para realizar essa função, né? Esse objetivo, que é verificar se o usuário está logado. E por que eu coloquei, né, esse método como isProtected? Porque a minha ideia vai ser o seguinte, ó, sempre que eu for listar um produto, eu posso vir aqui e chamar o seguinte: o método da minha classe Py. Se está na classe Py, eu chamo pelo parent. E eu uso o operador de 4 pontos, resolução de escopo, para identificar que eu estou chamando o método isProtected, lá da minha classe Py. Por que eu estou fazendo isso aqui? Né? O método index é para retornar minha lista de produtos. Então, sempre que eu tentar acessar, ele vai me redirecionar aqui. Ele vai primeiro verificar se eu estou autenticado e a partir de então que ele vai mostrar, né, que ele vai lá no banco de dados fazer a consulta e em seguida vai dar o include da view do listar produtos. Caso eu não esteja logado, o que ele vai fazer? Ele vai me redirecionar para essa rota /login. Para a gente testar isso, vamos olhar se lá no nosso arquivo de rotas a gente está com o login implementado. Não tem uma rota chamada login, né? Então deixa eu criar aqui para a gente vai dar uma organizada nisso aqui que está meio bagunçado, não estou gostando muito. Então case /login. Vou dar um eco aqui, depois eu vou dar um include do formuláriozinho. Abrir formulário de login. Só para a gente ver o que vai aparecer, né? Break. Oh, meu Deus. Break. Isso aí. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Tá, beleza, né? Então vamos lá. Estamos aqui, né? Dando vários paus no nosso sistema, porque o nosso login não está funcionando. Eu preciso iniciar o servidor. Vem cá. Nossa, tá lentinho hoje, hein, computador? O que está acontecendo? Será que faz 15 anos que eu não atualizei o Windows ou está rodando vários processos de telemetria por trás? Bom, vamos esperar aqueles erros de login, né? Como apareceu um monte. Tela inicial, tá aqui na tela inicial. Nossa, tá bem lento, hein, Fih? O que tá rolando aqui por trás? Será que eu vou ter que matar você e ir para outra máquina? Eita, Lele. Windows Installer. Para ajudar, né? Eu adoro. Por isso que eu nunca ligo a internet. Liga, dá nisso. Bom, sem mais delongas, vamos lá para o que interessa, né? Eu protegi qual rota? Eu protegi a rota aqui no produto controller na listagem de produtos, né? Então vamos lá, produto listar. Redirecionou para login, onde vai abrir o formulário de login. Ok, legal, nossa rota está protegida. Vamos fazer isso para todas as rotas agora. Então, toda rota que for protegida, eu vou chamar esse método isProtected dentro dela aqui, ó. Thiago, esse não é o melhor jeito. Dá para a gente melhorar isso ainda, tá? Dá para a gente melhorar isso ainda, mas por enquanto vai resolver o nosso problema, né? Como que daria para melhorar isso? A gente poderia utilizar, por exemplo, interface fluente, né? Uma das coisas interessantes, né, de a gente utilizar esse esquema de chamar o isProtected aqui, é que a gente está
verificando se o usuário está logado antes de fazer qualquer operação, até operação no banco de dados. Então, ele pode chamar a rota salvar até de um site externo, né, usando uma URL externa. Só que se ele não tiver uma sessão autenticada aqui, já não vai dar certo, né? Ele já não vai estar autenticado, então não vai conseguir fazer nada. Então, qual que é a minha ideia? Para realizar qualquer operação no banco de dados, obrigatoriamente ele vai ter que estar logado no meu sistema. Então, tudo aqui do meu produto está protegido. Até se ele conseguir abrir o formulário, né, se ele acessar esse endereço aqui direto, que aí é uma falhinha de segurança que a gente tem, ele não vai conseguir salvar nada no banco de dados. Né? Mesmo se ele clicar lá em salvar, ele não vai conseguir inserir nada, porque eu estou verificando aqui se ele está autenticado antes. Bom, aqui do meu controller eu posso fechar já, né? Já posso fechar, já deixei tudo certinho aqui. Tirar até esse espacinho em branco, então aqui está bonitinho. Então é protegido, tá de boa, né? Uma coisa que a gente tem que fazer agora é implementar um controller para tratar das coisas do login. Como assim tratar das coisas do login, né? A gente ainda está chamando aqui, né? Então a gente tem que abrir o formulário de login, a gente tem a ação de logar no sistema e a gente tem a ação de sair do sistema. Então, vou precisar criar um controller aqui para trabalhar com o login. Então, vamos lá. Novo arquivo, login, controller.php. Muito bem. Aquele esquema que você já sabe, né? Então, class login controller extends controller, porque em teoria toda classe nossa controller vai ser filha da classe controller, né? E aqui a gente vai implementar alguns métodos. Então, primeira coisa aqui, public static kitchen login. A gente vai dar o include do formulário de login. Depois a gente vai ter também logar e sair. Só que ao invés de logar, eu acho que eu vou chamar de autenticar, que vai ficar menos chance de confundir com o login, né? Deixa eu copiar isso aqui para não ficar digitando toda hora, você ficar ouvindo tec-tec no teclado aí. Autenticar. E por último, sair. Ok. Bom, uma curiosidade que é a seguinte, né? Para o usuário sair, ele tem que estar logado. Então, uma das coisas que eu poderia fazer é verificar se ele está logado para evitar que o sistema tente destruir uma variável que não existe. Embora isso não retorne nenhum erro, né? Talvez seja interessante, porque quando ele clicar em sair, se eu verificar que ele está logado, beleza, ele vai estar logado e eu vou continuar executando o código que vai fazer o logout. Agora, se ele não estiver logado, eu já redireciono ele para o login. Então, parent is protected. Aí o que eu vou fazer? Unset. Esqueci o nome dessa seção de novo. Controller. E header. Interessante, uma coisa que a gente podia fazer aqui é o seguinte, né? Já que quando eu destruo uma variável, né, a função unset destrói, né, a variável. Se a variável não existir, acho que ela não vai retornar erro nenhum. Então a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente destrói a variável e verifica se o usuário está logado. Isso vai funcionar como um redirecionamento automático para a tela de login. Né? Então cliquei em sair, joga para a tela de login de volta. A gente matou um coelho aqui. Bom, o autenticar ele vai acessar o banco, né? Acessar BD. E aqui a gente vai incluir o formulário de login. Então, vamos copiar aqui uma coisinha que a gente estava mexendo, né?
Só login.php, né? Deixa eu voltar aqui. Eita, que tanto de coisa. Você vai incluir o formulário de login. Se você salvar e configurar na rota, ele vai, né? Do jeito que está aqui, não, né, Thiago? Bom, vamos lá. Login. Controller. Já reconheceu? Não reconheceu ainda? Nossa, esse Windows está meio largo mesmo, hein? Controller, login. Login. Logar a gente trocou, na verdade, para autenticar. Na verdade é login controller. Você está fazendo coisa errada, Thiago. Isso. Autenticar. Authenticate. É boa. Autenticar. Autenticar, tá aqui. E o sair. Sair. Muito bem. Vou tirar isso daqui, né? Então a gente tem as funçõezinhas de login. Bom, a gente ainda não validou a home, né? Por exemplo, se eu acessar o meu sistema direto, ele vai tentar acessar a home. Isso aqui é um probleminha que vai exigir uma certa criatividade agora para a gente resolver, né? Já que a gente está trabalhando com... Bom, seguindo o padrão de projeto, a gente deveria criar alguma coisa que fosse o conteúdo da home. Não me vem nada na cabeça agora. E eu também não posso chamar a autenticar. Bom, deixa aqui. A gente vai arrumar uma solução criativa daqui a pouco. O que eu quero fazer agora é o seguinte, né? É verificar se as minhas partes das rotas aqui estão funcionando. Legal, redirecionou, não está estilizado, né? A gente não fez isso ainda. E o nosso controllerzão genérico aqui tá beleza, né? E falta implementar o código do autenticar. Então vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar que a gente tem ainda, né, esse código aqui. Deixa eu fechar todos esses milhões de blocos de notas que eu sempre esqueço aberto aqui. Abro com um bloco de notas. Ok. Tem que ter um login DAO. Da hora. A gente não implementou um login DAO. Bom, vamos implementar então, né? Vou chegar aqui, seguindo nosso padrão de projeto, né? Tudo que faz acesso ao banco de dados fica dentro aqui do login DAO. Então, novo arquivo, login DAO.php. Class login DAO. Bom, a gente vai cair numa outra conversa agora, né? Que é... Deixa eu pegar aqui da categoria. Que é justamente reduzir um pouco do uso do código, né? Como a gente usou aquele esquema de ter uma classe controller abstrata que vai encapsular alguns métodos, né? Por que a gente não poderia ter uma classe controller abstrata do DAO também? Fica aí uma coisa para a gente mexer na nossa próxima aula. O que eu vou fazer aqui, ó, tá vendo? Vou ter que copiar código, vai ser idêntico para várias classes, que não é uma boa prática. Então a gente vai mexer nisso aqui daqui a pouco. Ó, tá com include ainda, eu nem preciso desse include aqui, né? Por causa do meu autoloader. Então, estou criando a minha conexão. E aí, eu vou copiar esse método getById, porque eu vou fazer um diferente. Eu vou chamar um autenticar. E para autenticar, como já está aqui, né? Meu Deus. Eu já tenho as minhas instruções pré-prontas aqui, né? Então, o meu SQL já está aqui. Deixa eu copiar ele. Então, eu vou colocar meu SQL externo aqui. Deixa eu puxar essa chave para baixo. Ok, né? Então, selecionando a ID e o usuário da tabela usuários. Fazendo aquele esqueminha que a gente já estudou anteriormente. Da criptografia e tudo mais. Joga para cá. A gente também tem os bind value, né? Deixa eu copiar os bind value para cá. E fazer respectivas adaptações.
Usuário e senha, eu não vou pegar o post dentro da DAO, né? Eu vou receber isso aqui como parâmetro. Vai ser melhor. Então, usuário e senha. O ideal de não fazer o post aqui dentro da DAO, porque a gente usa a camada de controle para fazer a sanitização das variáveis, né? Apesar da gente estar usando o PDO de ser uma alternativa mais segura, já viu, né? O ideal é a gente fazer o esquema da sanitização da variável sempre. Estou retornando aqui um objeto, né? Se não retornar nada, ele retorna false. Tá, acho que fica legal aqui, né? Tá bom, para a gente manipular isso daqui depois. Então fecha isso aqui. Então tem o login DAO, autenticar, belezinha, né? Vamos chamar ele aqui então. Bom, como eu já tenho aqui, eu tô com uma preguiça hoje de digitar. Deixa eu aproveitar aqui algumas coisas. Então, você começa a gravar aula, o carro do ovo começa a passar. Caramba. Login down. E aqui é o seguinte. Instanciei, né, login down. Aí eu vou fazer assim. Bom, eu não vou sanitizar a variável agora para a videoaula não ficar gigantesca, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou declarar aqui o usuário. Como já estava aqui, né? A preguiça está imperando hoje. Chamei de user e pass, só para ficar diferente, né? Então, user, senha, ficar alinhadinho aqui, pass. Oh, meu Deus. Tá. Declarei as variáveis que o usuário digitou, né? Faz de conta que eu estou fazendo a sanitização dessas variáveis aqui. Instanciei a minha login DAO. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Usuário, o resultado, né, da consulta. Por que eu vou chamar isso de resultado, né? Quando eu chamar esse método autenticar, eu estou passando dois parâmetros, usuário e senha, que eles vão ser jogados dentro do meu SQL pelo bind value. Aí o que vai acontecer? Aqui no return eu tenho fetch object. Qual que é a ideia do fetch object? Organizar o resultado que veio do banco de dados dentro de um objeto. Se não retornar nada, ele vai vir como false. Como false. Tá? Não vem como nulo, vem como false. Isso é uma coisa até controversa, né? Então o que eu vou fazer? Vou pegar o resultado aqui, né? Que foi da minha consulta. E eu vou chamar o método lá autenticar. O método autenticar espera dois parâmetros. Usuário e senha. Passei para ele aqui. Você sai daqui para não confundir. Então, estou consultando lá no banco de dados usuário e senha. Bom, esse método aqui a gente até podia deixar ele mais... vamos trocar esse nome, porque eu não estou fazendo autenticação lá, estou fazendo uma consulta, né? Então, get user by usuário user and pass. Eu sempre gosto de deixar esses nomes assim do banco de dados porque dá uma noção do que essa consulta está fazendo. Então, selecione o get e user é de qual tabela e by user e pass é como eu estou fazendo o where. Isso, ficou mais, né, ficou menos ambíguo, né, vários autenticar aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Se o usuário não for igual a falso, eu vou startar a sessão. Se não, eu vou redirecionar ele para a rota de login. Location, /, login, e aí eu vou passar um parâmetro fail igual a true. Que a gente vai tratar depois como você já estava acostumado, avisar para ele que ele digitou ou o usuário ou a senha errado. E agora, vou fazer o seguinte.
a gente faz isso. A gente pega o usuário aqui e atribui, a gente pega a sessão, né, e atribui ao resultado. Que aí a nossa sessão vai conter o resultado que veio do banco de dados. E voilá! Feita a autenticação. O mesmo esquema que a gente fez aqui, né? O usuário, fetch object, né? A gente fez a comparação aqui, né? Se existir o usuário, ele faz a atribuição. No caso, eu estava só salvando a ID do usuário dentro, né? Aqui eu vou salvar o nome dele também. Vamos ver o que vai dar. O que falta a gente fazer? Adaptar o nosso view, né? A nossa view. Para a gente jogar para a rota autenticar. Então vamos lá, na view. Login, autenticador eu não vou usar mais, né? Então eu vou ter uma rota barra autenticar. Vamos testar. Ok, né? Mexi com bastante coisa, né? Criei bastante coisa aqui. Enfim, sai daqui. Bom, eu atualizei, né? Vamos dar um Ctrl U. Então, a nossa ação do formulário está lá na rota autenticar. Eu não lembro o usuário. Acho que é o Thiago Taz 123, né? Vou tentar. E foi no autenticar. Esqueci de fazer um negócio. Né? Autenticar aqui, né? Criou a sessão do usuário. Beleza, né? Só que faltou redirecionar. Header location barra, só barra, né? Porque eu vou para home. Então tá aqui, dá um espacinho para visualizar melhor. Legal. Vou só atualizar a página que ele vai fazer a autenticação de novo e vai redirecionar a gente. Continua. Tá. Bom, isso aqui é um problema do seguinte, né? Aqui eu mandei ele guardar um objeto dentro da sessão. E aí ele pede para fazer a deserialização da sessão. Isso aqui é um negócio meio xarope de fazer. Então eu vou guardar só a ID mesmo, para a gente não perder muito tempo aqui agora. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ir para a rota do sair, que aí ela acabou com a sessão que existia e me trouxe para o login de volta. E tá aí, né? Nosso login funcionando, a rota de sair funcionando. Preciso modificar isso aqui, rota inválida, legal, né? Vamos lá no nosso view, includes, cabeçalho. Agora você está vendo mais um motivo, né, da gente trabalhar. Ó, vamos ter que mexer nisso aqui depois, hein? Aqui, né, então vai ser a nossa rota barra sair. Por que a rota barra sair? Aqui na barra sair, a gente vai chegar aqui na rota, né, barra sair, tá chamando lá o método controller, o método sair da login controller. Lá na login controller, sair, destrói a sessão e verifica se o usuário está protegido. Se a rota está protegida. A rota está protegida, eu acabei de destruir a sessão, então me redireciona de volta para o login. Ufa! Atualizou. Barra sair, olha aqui embaixo, ó. E funcionando, tudo lindo, maravilhoso. A nossa home aqui ela não está protegida ainda, né? Então a gente vai testar aqui, ó, na cadastrar produto, ó, que a gente havia feito a proteção aquela hora. Então, ok, né? Já avançamos, conseguimos voltar a ter um certo nível de proteção. Na próxima aula a gente vai continuar acertando esses aspectos e a gente vai limpar um pouco mais do código PHP que está no meio da view, igual acessando o DAO aqui dentro do cabeçalho, tá? Nessa aula era isso. Espero que você tenha gostado, absorvido o conhecimento e a gente se encontra na próxima. Obrigado e até mais.